Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala, nossa unidade curricular Programação e Desenvolvimento de Sistemas, né? Do curso técnico profissional de Desenvolvimento de Sistemas. Nós estamos no comando de if e else, tá ok? Beleza com vocês? Bom dia. Estão se organizando aí? Estão me ouvindo já? Tudo certo com vocês? Fala aí, professor Juliano, tudo certo com vocês? Pessoal aí, tá sem áudio aí? Como que tá aí, Nicole? Normal? Acho que é a deles, a televisão deles lá. Eu acho que aí é a conexão do... Aí, né, Juliano? Beleza, deu certo, né? Então é isso aí, meus queridos. Bom dia para todos aí, professor Juliano, a turma toda aí. Agora vamos dar continuidade, então. A aula anterior a gente viu comandos if. Fizemos aí lembranças, né, desses comandos aí, desses comandos básicos. Fizemos aula sobre as comparações, né, os valores de comparações. If. Fizemos exercício somente usando o if também. E agora a gente vai ver o else, né? Tá ok? Beleza, então? Bora lá continuar? Então, nessa aula de hoje, os comandos if e else, condicionais, dando sequência aí na nossa maratona de conceitos básicos aí de Python. Os comandos ifs foram vistos na aula anterior, como eu falei para vocês, a sintaxe de como a gente organiza esses comandos, né? A estrutura dele ali dentro do VS Code, já usando a linguagem de programação Python. Vimos sobre os operadores, né? Os operadores relacionais e os operadores lógicos, lembram? Lembra que a gente viu os operadores lógicos? São os operadores que a gente aprende aí na matemática, né? Luiz entrou agora aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz, o Luiz também, bom dia. Lembra da que a gente estava falando dos operadores relacionais e lógicos, turma? Colocamos a mão no código, fizemos um código simples ali, uma tarefa fácil, né? Para absorver aí esse conhecimento, experimentando as condições, os condicionais de comando if. Tranquilos? Beleza? E a Maria está na sala também? Luiz, o Luiz, quem mais? Vamos ver quem que está aí conectado com a gente. A Ana, a Luana, o Lucas, a Luísa com o Luiz. E o resto está no Educatron aí, né? Não está no chat. Então vamos lá. E nesta aula de hoje, dando sequência aí, os comandos if e else. Vamos ver a sintaxe deles, né? Usando aí o else junto com o if. Nossa atividade da aula anterior a gente usou só o if, e aí a gente teve algumas dificuldades, né, Luiz? A gente teve algumas dificuldades porque a gente queria fazer mais códigos, né? Queria ter mais exemplos ali, mais condições, e a gente estava limitado a usar só o if. Porém, nessa aula de hoje a gente vai usar os comandos juntos, né? As condicionais juntos ali, if e else. Tá? Vamos experimentar o código também, fazer um exercício simples ali também para absorver esse conteúdo aí. Do que se trata, então, esses comandos, né? Do que se trata? O if a gente viu na aula anterior, a gente sabe como que funciona a situação aqui, a sintaxe do if, né? A gente trata ele como o C aqui da nossa questão, né? Se alguma coisa aqui, uma condição, né? Temos uma condição aqui dentro. Se essa condição aqui for verdadeira, né? True. Executa aqui o bloco de comandos, né? Beleza? Mas nós temos agora o else, né? O pessoal tá conectado. A Maria chegou aqui, né? Bom dia, Maria, tudo certo? Quem mais conectou aí agora? A Luana, o André, Maria, o Iago. Beleza.
Então a gente viu essas partes aqui do if, né? E agora como que a gente acrescenta, né, o else aí na nossa questão? Então o else ele tem essa questão aqui de fazer o contra aqui do C, né? Então aqui vai verificar verdadeiro, então se for falso, a gente vai anular esse bloco daqui e vai cair no else, né? Sempre lembrar que o nosso sintaxe tem que estar indentado, né? O if tem que estar, o else tem que estar nessa linha aqui, né? O código, os blocos tem que estar nessa linha, assim, indentado, né? Dentro do VS Code. Beleza? Do que se trata, né? Isso aí. Então vamos ver, então. Estrutura de decisão composta. Então aqui nós agora temos uma estrutura de decisão composta, né? Nós temos o if com else, estrutura de decisão composta. Então a gente vai ver o que é verdadeiro e o que é falso, né? Dois blocos de comandos com base nas condições de blocos relacionais. Condição verdadeira executada pelo bloco do if apenas, né? E a condição falsa, ela vai ser executada pelo bloco de else, né? Igual eu falei para vocês ali. Nós temos lá o if lá em cima, né? Uma condição aqui, se for verdadeiro, executa o bloco de baixo. E se for falsa, né? O else aqui executa o bloco daqui, beleza? Só vou pedir um minutinho para vocês aqui. Vamos lá então, dar continuidade aí. Então, essa é a estrutura aí que eu vou apresentar para vocês. A gente já tinha visto nos exercícios e na sintaxe lá dos códigos que a gente colocou lá no comecinho da aula, no nosso jogo da forca, no nosso jogo de adivinhação, né? Tá bom? Comandos, então, de if else, como a gente enxerga dentro do código, então, né? A sintaxe assim. Então a gente tem o if, temos a condição, né? Eu já tinha listado isso para vocês lá. Então a condição aqui, vamos por exemplo, A maior que B. Se isso aqui for verdade, né? Se isso aqui for verdade, então a gente tem aqui a memória do nosso computador, que foi aberta por causa dessas duas variáveis aqui, né? A e B. Então aqui vamos guardar A e aqui vamos guardar B. Beleza? Então se eu guardar aqui 10 e depois no B guardar 5, eu estou dizendo que isso aqui é verdade, que A é maior que B, né? Então é verdade, é true. Então, se isso for verdade, ele vai executar essa primeira linha, né? A linha número 1 de comandos aqui, né? Seja um print, por exemplo, aqui, né? Verdade, né? Escreva verdade na tela. Mas, se essa condição aqui não for verdadeira, né? Nós temos aqui agora a variável vazia de novo, esperando um valor. Nós temos aqui 5 e no B 10, beleza? Então aqui vai verificar, né, o C que o if vai vir, vai verificar aqui dentro, se A é maior que B, né? A vale 5 e B vale 10, então isso não é verdadeiro, isso aqui é falso, né? False. Então não é mais verdadeiro aqui, é falso, e quando ele é falso, ele não executa a linha do if, né? E ele vai para o else, tá? Lembrando muito bem que o else ele não tem uma condição nele. Pode ver aqui, ó. Aqui a gente não tem a condição que a gente tem no if, tá? Não existe essa condição aqui. O que que o else faz?
ele apenas é ao contrário do if, né? Então, se o if tem que ser, é obrigatório ser verdadeiro. Se ele não for, ele vai fazer ao contrário, né? Então, escreva o primeiro bloco aqui se for verdadeiro. Se não for, escreva o outro. É apenas isso, tá? Então, no falso aqui, ele vai verificar essa condição, vai vir aqui e vai executar esse código aqui da segunda linha, tá? Seja ele o que for ali que a gente colocar aqui dentro, né? Normalmente a gente coloca para imprimir alguma coisa aí na nossa aula, né? Beleza? Até aqui tudo bem, né? Tudo tranquilo, né, turma? Tudo certo, né? Conseguiram relembrar aí, entender essa estrutura? A gente já tinha visto aí em algumas atividades nossas aí, né? Então, colocar a mão na massa, então. Vamos abrir o VS Code de vocês aí. Vamos produzir aí, né? Me mostre o código. Então, a gente vai criar agora um programinha aí. Eu quero que vocês copiem e colhem para mim aí no chat, para me saber como que vocês estão, se vocês estão produzindo, conseguindo produzir o código corretamente aí, tá? Saber o que estão produzindo aí. Então, o desafio é esse. Crie um programa em Python, lá dentro do VS Code, que receba o nome e a idade de um jogador. Se a idade for maior ou igual a 18, mostre o nome do jogador, né? Do jogador e a mensagem. Então, você vai fazer o seguinte, vai criar as variáveis, vai pedir de quando for maior ou igual a 18, essa informação, né? Então, você vai pedir para o usuário digitar essa informação para você, e essa informação verificando se ela é verdadeira, vai escrever uma mensagem, né? Você pode entrar na missão secreta. E você vai fazer depois um else, ao contrário disso, né? Como a gente explicou no slide anterior, se a condição primeira for falsa, ele vai fazer o else, né? O que é ao contrário. Então, você vai escrever a mensagem, acesso negado, missão permitida apenas para maiores de 18 anos. Beleza, então? 5 minutinhos aí para vocês executar essa tarefa aí, essa atividade, e já me mande aí o print não, né? Copie e cola o código aí no chat para mim verificar a condição de vocês aí, beleza? 5 minutinhos aqui, vou contar no meu relógio aqui, pode começar. E aí, professor Juliana, veja com eles aí, se eles tiverem dificuldade, me chama. Vamos lá então, vamos fazer juntos. Então nós temos aqui, bem parecido com nossos exercícios de matemática, né? Temos um problema aqui, precisamos resolver, só que a gente vai resolver com programação dentro do VS Code e com a linguagem Python, né? Então nós precisamos aqui separar, né? Começar aqui, entender o que vai precisar. O que a construção aqui do nosso pedido do problema está pedindo. Criar um programa que receba um nome. Então, nós temos que ter uma variável nome, né? E uma variável idade, né? Beleza? Já começa por aí. O meu VS Code, ele vai tá com IA, então ele vai sugerindo aí as questões sozinho aí para mim, né? Então, variável nome, a gente vai colocar ali o input. Vamos ver se estão me acompanhando aí, turma. Então, você vai criar a variável nome, digitar o nome do jogador, né? Simples isso, vai pedir input, ele vai solicitar aí uma entrada do usuário, da pessoa, na tela do Python para escrever uma informação. E essa informação vai ser guardada na variável nome, ok? Então é isso que ele está pedindo. E depois a gente vai criar ali a variável idade. Então a gente vai converter a variável ali para número, né? Porque a gente vai pedir uma idade, a gente vai pedir um número de idade. Então precisa guardar. Lembrando que o input ele guarda dados de string, né? De texto, tipo texto. E a gente precisa converter aí esse texto em número, né? Tá bom? Então,
fica aí, o início do nosso código fica desse jeito, tá bom? O que mais pede ali? O que a tarefa está pedindo ali? Um if, né? Porque a gente vai verificar uma condição. Então, a condição vai ser if idade maior ou igual a 18. Aqui nós estamos usando aqui o formato, né? A formatação aqui, o F de formatação aqui, tá? Você não precisa usar isso aqui, você pode escrever direto já. Eu estou buscando lá a variável nome, tá? Nós podemos usar direto aqui o nosso print aqui, vamos verificar aqui de novo. Idade maior igual 18, dois pontos, print, né? Eu não vou usar o format aqui, vamos imprimir direto, né? Qual que é o texto lá? Você pode entrar, a missão secreta, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui as duas condições já com o else. Então nós temos um if verificando aqui idade se é maior que 18. Se a pessoa digitar 18 ou alguma coisa maior que 18, vai fazer a primeira condição aqui. Você pode entrar na missão secreta, tá bom? E se caso ele digite um número menor que 18, vai verificar aqui que isso aqui vai ser falso, ele vai pular para o bloco, né, o else, que faz o contrário, e vai executar o código, o bloco de código debaixo dele, que é o print, que está dizendo assim, acesso negado, missão permitida apenas para as maiores de 18 anos. Beleza? Esse é o código aí, professor Juliano. É bem simples, né? Eu queria que eles entendessem essa estrutura aí, porque com base nessa estrutura eles criam qualquer outro exercício aí, né? Eu vou ter um outro exercício agora na sequência aqui, e vou pedir para eles fazerem sozinho daí. Vamos ver aqui. Então isso aqui rodando, né? Como que ficaria? F5 ou dar um run aí na máquina de vocês. Então, vai aparecer aqui embaixo, digite o nome do jogador. Eu vou digitar 18 só para vocês verem, né? Mas é tranquilo essa questão. Digitar o nome, né? Digitei 18 ali, tá? Deixa 18 o nome também e 18 a idade, né? Então ele colocou aqui meu nome. Você pode entrar na missão secreta, digite, né, o nome do jogador. Ele continua aqui, né? Sidney, digite a idade do jogador, 15. Acesso negado. Missão permitida apenas para maiores de 18 anos, né? E aqui, eu gerei um loop porque eu já tinha um código aqui rodando aqui embaixo, né? Na verdade, eu não queria fazer esse loop aqui. Queria que encerrasse já na primeira parte aqui, tá? Não queria fazer essa pergunta aqui. Mas a gente consegue fazer isso aí no próximo passo que a gente vai aprender com o while. Tá, que aqui encerra o código. Vou digitar de novo aqui. Acabou aqui, tá? O meu ficou repetindo porque eu coloquei o mesmo bloco de código embaixo, que fiz duas vezes. Beleza? Então é isso aqui. Entenderam? Tranquilo aí, professor Juliano? Veja aí se alguém tem dificuldade, não conseguiu entender essa linha de raciocínio aqui. O que a gente usou de diferente aqui? Esse formato aqui, ó. Formatação aqui da variável, tá? A gente pode escrever direto? Pode. Sem ela? Pode. Tá? Em vez dela aqui, colocar o aspas, né? Beleza. Você pode entrar, né, na missão secreta. Tá? Não vai aparecer o nome do jogador, que nem aconteceu ali. Aquilo ali que a gente tinha colocado, busca
formata aqui os dados entrados na variável, oferece na tela isso e escreve o texto que eu queria, tá? Beleza? Tranquilo aí, professor Juliano? Tudo certo então, né? Então vamos voltar lá no nosso slide. E eu acredito que tem mais uma atividade lá, uma tarefa agora, a próxima. Então aí está aí a estrutura do código, aí printei, coloquei no slide para vocês. Bem tranquilo, vocês já viram isso aí, a estrutura aí como que está. A mesma ideia que a gente já tinha visto já nos slides anteriores. Agora o desafio é você, né? Você só aprende quando tenta fazer por sua conta própria, né? Conta e risco. Tá ok? Então, com você agora esse desafio aí, crie um programa que receba um nome, né? A idade de uma pessoa. Caso a idade seja maior ou igual a 18, imprima o nome da pessoa e informa, né, na tela que ela é maior de idade. Caso contrário, não imprima o nome e informar que a pessoa é menor de idade. Beleza? Na mesma linha de raciocínio ali do desafio do exercício anterior, só que agora de um contexto um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia, a mesma base daquela sintaxe, daquele algoritmo lá do primeiro código. Tá? Então você vai criar variáveis ali, nome, idade, vai fazer essa verificação usando if e else. Então você vai fazer sozinho isso aí, tá, turma? E você tem aí 3 minutinhos aí para executar isso. E daí a gente encerra aí a nossa aula hoje com esse exercício aí. Tá bom? Essa aula de hoje é bem curtinha mesmo, é bem rapidinha. A gente piscou, ela já está terminando. Beleza? Então, mão na massa lá, vamos fabricar esse código aí. Na sexta está tudo bem, então a gente continua daí essa sequência na sexta aí, né? Porque a gente tem aí 2 minutinhos só, e aí já retornar para a aula, né? Para a próxima aula de vocês aí. Então, da minha parte é isso, professor Juliano. Tranquilo, maravilha? Aquele abraço, então. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Então, aquele abraço, turma. Tudo de bom para vocês. Até sexta-feira.